Vou começar agora a apresentação da minha defesa, né, do mestrado profissional da Universidade Federal de Uberlândia. O título do meu trabalho é Uma sequência de ensino sobre as leis de Newton, ampliando discussões para além da sala de aula. Meu nome é Flávio Antônio Martins, a minha orientadora é a professora doutora Silvia Martins e a linha de pesquisa é o ensino e aprendizagem em ciência e matemática. A estrutura da apresentação vai contar dessa maneira aqui: abordagem tradicional e abordagem motivadora, os objetivos da pesquisa, as metodologias utilizadas, o levantamento inicial dos dados, a proposta e aplicação da sequência didática, visão geral do engajamento dos estudantes, a reestruturação da nova sequência didática, as considerações finais e as referências bibliográficas. Bom, a abordagem tradicional é aquela abordagem que ela é centrada no professor, né? Como as duas imagens mostram, né? Toda a informação é repassada pelo professor, né? O aluno ele não tem liberdade, né? Para poder utilizar outra fonte de informação. Miller afirma que essas metodologias educacionais elas têm sido empregadas por séculos, né? Porém, os resultados obtidos dessas metodologias é muito baixo. Isso faz com que os nossos estudantes, né, acabam associando a disciplina de física com a memorização de fórmulas que não tem conexão nenhuma com o seu cotidiano. Já na abordagem motivadora, o foco central é os alunos, os estudantes. Então, nessa abordagem vai haver promoção das discussões, a importância da aprendizagem com significados. Moran afirma que se nós queremos estudantes proativos, precisamos utilizar metodologias que envolvam esses estudantes nas atividades, né? Aonde que eles possam tomar decisões e avaliar os resultados. Assim, teremos uma abordagem que vai motivar esse estudante a aprender de uma maneira mais legal. Os objetivos dessa pesquisa é o seguinte: promover um ambiente estimulante para a aprendizagem de conceitos, primeiramente. Para isso vai ser utilizado metodologias que favoreçam a discussão e a participação dos estudantes, fazendo com que eles se tornem coautores de todo o processo, né? E os objetivos específicos da pesquisa é melhorar a interação e a participação dos estudantes, favorecer o diálogo e as discussões e principalmente melhorar o engajamento nas atividades propostas pelo professor. Aqui essa figura nos mostra que se tivermos uma abordagem motivadora, isso pode gerar um ambiente que vai estimular a aprendizagem e isso vai gerar um engajamento nas atividades propostas. E uma vez havendo esse engajamento, novamente nós utilizaremos uma abordagem motivadora que vai gerar um ambiente que pode provocar o engajamento das atividades. As metodologias que foram utilizadas nessa pesquisa foi o ensino sob medida, que é o Just-in-Time Teaching, instrução pelos colegas, que é o Peer Instruction, né? O ensino sob medida é uma estratégia de ensino que promove a utilização do tempo em sala de aula de maneira mais ativa. Foi desenvolvido por Novak, né, nos Estados Unidos. Ele conta com um ciclo de feedback entre os materiais de aprendizagem postados na internet e também na sala de aula. E essa metodologia ela permite que o professor crie um ambiente mais interativo, onde que vai enfatizar a aprendizagem ativa com resolução de problemas de maneira cooperativa. Já na instrução pelos colegas, que foi desenvolvido por Eric Mazur, nos Estados Unidos também, é um método que é baseado basicamente na interatividade e
e tem como fundamento aprender os conceitos fundamentais da ciência, um conceito específico. No caso da nossa pesquisa aqui, basicamente leis de Newton. A partir da utilização desse método, né, de acordo com a literatura, os estudantes passam a adotar uma postura mais ativa e interagem mais com seus colegas. Na instrução pelos colegas, né, que a gente tem um diagrama feito por Araújo que demonstra de uma forma bastante objetiva como se procede a utilização da instrução pelos colegas. Tem uma breve exposição dialogada, é lançada uma questão conceitual, há uma votação. Se tiver um acerto abaixo de 30%, o professor necessariamente ele revisa o conceito. Se tiver acertos acima de 70%, o professor pode lançar uma nova questão ou passar para o próximo tópico, mas o cerne dessa metodologia é se os acertos ficarem entre 30% e 70%, né? Vai ter essa votação, vai ter uma discussão em grupo, uma segunda votação, uma nova explanação, né, se precisar, e vai fazendo todo o ciclo. A sala de aula invertida, ela é uma estratégia que visa mudar principalmente os paradigmas do ensino presencial. Os materiais de estudo para os estudantes vão estar sempre disponíveis para eles, ou no ambiente virtual, ou no ambiente escolar. E essa metodologia, ela faz com que a aprendizagem deixe de ocorrer apenas num lugar, ou seja, ela passa a ser mais flexível. E é uma metodologia focada unicamente nos estudantes. Com relação à nossa pesquisa, nós tentamos organizar e implementar o ensino, né, onde tentamos combinar o uso de redes sociais com as metodologias que promovam a participação dos estudantes. Utilizamos a instrução pelos colegas, ensino sob medida e a sala de aula invertida. Inicialmente foi levantados os dados para que fosse feita essa pesquisa. Essa pesquisa foi desenvolvida inicialmente numa turma de primeiro ano do ensino médio, de uma escola estadual. Contava com 30 estudantes inscritos oficialmente na lista da escola. A gente iniciou essa pesquisa com a aplicação de um questionário sobre o perfil e a cultura digital dos estudantes. E através desse questionário percebemos que 63% deles têm idade entre 14 e 15 anos, 70% da turma são meninas, 92% dos estudantes que responderam ao questionário tinham redes sociais e 60% deles utilizavam constantemente esses ambientes, ou Facebook, WhatsApp e qualquer outro tipo de ambiente virtual. Mas a nossa pesquisa foi dita que 80% desses estudantes eles utilizavam o WhatsApp para se comunicar. E foi dessa maneira que adotamos o WhatsApp como a rede social utilizada nessa pesquisa. Bom, agora eu vou falar da proposta e aplicação da sequência didática, né? Falando um pouco do olhar sobre o engajamento dos estudantes, né? Os conteúdos que foram abordados nessa pesquisa são sistema físico e a vizinhança, interações fundamentais, força e as leis de Newton. Aqui nós temos uma tabelinha aqui, onde que utilizamos as atividades virtuais no ensino sob medidas e as atividades presenciais, né, que basicamente utilizamos a instrução pelos colegas. Apesar de eu estar utilizando metodologias que focam basicamente no aluno, a abordagem tradicional ela também está inserida aqui nessa sequência. Bom,
Nas atividades virtuais nós tínhamos as tarefas de leitura, os testes virtuais, as discussões no WhatsApp e algumas videoaulas. Nas atividades presenciais teve discussões das tarefas de leituras durante as aulas, testes conceituais utilizando a instrução pelos colegas e lista de exercício específico. A estrutura das aulas a gente tentou manter de acordo com esse quadro, né? As ações que foram desenvolvidas nessa sequência contavam com quatro tópicos: as atividades prévias, as discussões iniciais, a organização do conteúdo e a avaliação da aula. Nas atividades prévias, todas as ações desenvolvidas elas tinham como objetivo de identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, e sempre essas atividades elas eram postadas no grupo do WhatsApp, onde que através das postagens e através de perguntas a gente tentava identificar qual eram as concepções prévias desses estudantes. Quando iniciava as aulas, quando começava as aulas, sempre acontecia alguns debates. Ora, esses debates eram fomentados pelas perguntas que foram postadas no grupo, ou algum outro tipo de comentário que o professor lançava ali mesmo na sala de aula. O intuito dessas discussões era para saber o que esses estudantes sabiam sobre determinados assuntos. Já com relação à organização do conteúdo, após acontecer os debates iniciais, sempre as aulas eram motivadas pelos debates, mas tinham como suporte alguns slides de aula. Esses slides eles serviram para que o professor conduzisse as falas ao longo dessa atividade. Apesar desses slides terem uma estrutura um pouco rígida, ele auxiliava bastante nas discussões, porque através desses slides algumas das dúvidas dos estudantes naquele momento algumas eram esclarecidas. Com relação à avaliação da aula, as avaliações ocorriam de maneiras diversas. Mas o foco principal de avaliação de todas as aulas foi em relação ao engajamento das atividades. Ora, a gente avaliava pelo engajamento e também pelas discussões, E em duas aulas foi proposto resolução de lista de exercício. Então a estrutura das aulas elas seguiam esse padrão. A gente tentou manter esse padrão até o final da aplicação da sequência. Aqui eu vou comentar um pouco sobre a dinâmica de cada aula e como aconteceu o envolvimento desses alunos ao longo dessas aulas. Primeiramente, para cada aula eu vou falar sobre o que aconteceu antes da aula, durante a aula e depois da aula. Na aula 1, teve início a sequência, Antes dessa aula ocorreu a aplicação de questionários, um questionário sobre o perfil e a cultura digital dos estudantes e outro sobre as concepções ou os conhecimentos prévios deles. Foi aplicada uma aula anterior ao início da aplicação da sequência, e no dia da aplicação desse questionário, dos 30 alunos oficialmente inscritos na lista, 24 responderam ao questionário sobre perfil e cultura digital. Dessa maneira, desses 24 estudantes que responderam a esse questionário, 22 utilizavam o WhatsApp, mais do que o Facebook. Nesse momento aqui, identificamos também que 2 estudantes, eles não possuíam celulares e nem computadores em casa, porque eles eram da zona rural. Então, para esses estudantes, foi feita uma abordagem diferenciada com eles. Durante a primeira aula, houve a apresentação da sequência
aos estudantes. Após essa apresentação, houve um diálogo a respeito dos conteúdos que seriam abordados neste bimestre, no caso que foi o terceiro bimestre. E nesse momento o professor ele liberou o sinal do Wi-Fi do celular dele e houve a criação do grupo no WhatsApp intitulado como Física do Tio Flávio. Então, a partir desse momento aqui, oficialmente a sala de aula tinha um grupo onde seriam postadas as atividades prévias. Com relação ao questionário das concepções prévias, poucos dos estudantes eles arriscavam comentar sobre os conceitos. O professor ele pediu para que os estudantes falassem sobre os conceitos de força, de sistema físico, de interações, mas poucos arriscavam a falar. A gente imagina que isso aconteceu porque eles não tiveram algum contato, de alguma maneira eles não tiveram contato com esses conceitos no ensino fundamental, ou porque eles não quiseram comentar sobre os referidos conceitos. Vale ressaltar que esses conceitos, todas as atividades propostas na sequência didática não tinham cunho avaliativo para o estudante, então ele foi convidado a participar da pesquisa, tá? Não tinha um valor de nota para ele. E todas as discussões também sobre os questionários também foi fomentado no grupo do WhatsApp. E nessa primeira aula aqui não teve nenhuma atividade após a aula, só teve antes e durante a aula. Já na segunda aula, antes da segunda aula, foi enviado para o grupo do WhatsApp a tarefa de leitura TL1, né? Que essa tarefa de leitura ela contava com algumas questões que relacionava alguns conceitos de sistema físico. Dessa atividade prévia que foi lançada no grupo do WhatsApp, apenas um estudante respondeu o questionamento sobre o conceito de sistema físico. Apenas um. 12 estudantes fizeram a tarefa de leitura no prazo. O professor deu um prazo de 3 dias para eles resolverem. Apenas 12 resolveram. Aí o professor insistiu para que no próprio grupo com mensagens para que eles fizessem a tarefa de leitura. E após esse alerta, outros 12 alunos resolveram fazer a atividade. Então, antes do início da aula 2, 24 estudantes eles participaram da tarefa de leitura. Durante a aula, o professor projetou a única resposta que tinha sobre o sistema físico no grupo do WhatsApp, e a partir dessa questão, dessa resposta dada por um estudante, iniciou-se então uma discussão inicial sobre o sistema físico. Após algum tempo, o professor incentivou os estudantes a participarem das discussões. Aí eles começaram a discutir sobre o conceito de sistema físico, e nesse momento, continuando essa discussão, o professor aproveitou e projetou os slides que continham o conceito de sistema físico, e esses slides auxiliaram a fomentar ainda mais as discussões, né? Porque continha algumas imagens, os alunos eles podiam perceber de forma visual o que era o contorno do sistema e etc. Após esse momento, o professor ele fomentou em sala de aula da importância dos estudantes participarem das atividades propostas, que foi mencionado novamente que se tratava de uma pesquisa, que era uma pesquisa que estava relacionada ao ensino de física na escola, e que para que os outros professores conhecessem como funciona o ensino de física na escola, então pediu para que eles
para que eles pudessem participarem mais das atividades. Depois da aula, o professor no grupo mandou mensagem avisando aos estudantes para eles responderem as atividades dentro do prazo estabelecido, e também foi enviado algumas questões, uma questão para uma discussão no grupo. Essa discussão falava sobre a interação eletromagnética. Aqui está o slide da postagem desta questão, né, aonde que o professor pede para que os alunos comentem sobre o fenômeno físico ocorrido. O professor ele utiliza a linguagem bastante comum aos estudantes para que não haja um formalismo, né, e para que todos não se sentissem receosos ao responder. E aqui nós temos algumas das respostas dos estudantes, né, com relação à pergunta que foi enviada ali no grupo do WhatsApp. Nessa atividade aqui da aula 2, alguns estudantes responderam, né, e essas respostas fomentaram discussões legais. Já na aula 3, antes da aula iniciar, foi enviado um artigo sobre interações físicas. Desse artigo que foi enviado, 7 estudantes dos 28 que estavam inseridos nesse grupo, inscritos nesse grupo, leram e comentaram o artigo. Como a adesão dessa atividade foi muito pequena, o professor preferiu adotar um método de instrução pelos colegas nesta aula para que promovesse uma maior interatividade e para que ele pudesse trabalhar especificamente sobre o conceito de interações físicas nesta aula. Durante a aula se iniciou com discussões sobre a tarefa de leitura 1. A tarefa de leitura 1 especificamente tinha questões que falavam sobre interações físicas, e teve uma questão dessa tarefa de leitura que intrigou bastante aos estudantes, que era a relação de que tipo de interação que acontecia quando havia uma tensão no fio. Aí os alunos estavam bastante ansiosos para poder saber a resposta, e o professor resolveu utilizar o método de instrução pelos colegas, aplicando um teste conceitual no intuito de promover a interação sobre o conceito de interação. Então, automaticamente, quando o professor projetou a primeira questão do teste conceitual no quadro, os estudantes começaram a fazer discussões entre eles, que fez com que o professor fizesse uma rápida adaptação do método da instrução pelos colegas. Em vez de acontecer a votação individual, ele pediu para que os alunos já fizessem uma votação em grupo, né? E após a primeira votação, percebeu-se que 67% dos estudantes que estavam presentes nos grupos, né, acertaram a questão. Aí foi pedido para que eles discutissem grupo a grupo, e após esse momento, o acerto, após a segunda votação, depois da discussão, né, óbvio, o número de acertos subiu para 83%. Então houve um aumento aí, né, no número de acerto da questão. Para o restante do grupo que não entendeu o conceito de interação física, o professor utilizou aí os slides para poder ajudar o estudante a entender o que seria cada interação. Bom, depois da aula houve um envio de vídeo, né, e de um artigo sobre interações físicas. Para essa atividade, depois da aula, 10 estudantes comentaram as postagens feitas pelo professor.
E nesse momento o professor percebeu que outros 4 estudantes que não haviam feito a tarefa de leitura, eles fizeram. Então eu percebi que houve um aumento, né, da participação dos estudantes da aula 2 para a aula 3, e que foi bastante interessante para o professor. Já na aula 4, né, na questão que antes da aula 4, houve um envio de um vídeo sobre as leis de Newton. Esses alunos dessa sala especificamente, eles estavam cadastrados na plataforma Khan Academy. Então o professor pôde monitorar quem assistiu os vídeos e quem não assistiu os vídeos, né? Para essa atividade prévia, 18 estudantes assistiram os vídeos, né? Dos 28 estudantes que estavam inseridos no grupo do WhatsApp e dos 28 estudantes que estavam inseridos na plataforma Khan Academy, 18 assistiram os vídeos. Para essa aula também o professor teve alguns problemas, porque inicialmente essa aula ela era para ter ocorrido no laboratório de informática, porque o professor ia utilizar os recursos do simulador PhET Colorado, mas naquela semana desta aula o laboratório de informática foi interditado para reforma, e o que fez que o professor teve que mudar a estratégia dessa aula. Então ele pegou e deu 2 horários germinados. Bom, durante a aula houve a exibição e a discussão sobre os recursos visuais e interativos do simulador PhET. O professor ficou mais ou menos uns 10 minutos mostrando para os alunos como que utilizava o simulador PhET, e ele pediu para que os estudantes, quando chegassem em casa, entrassem no site no link do simulador e mexessem no simulador para eles poderem ter uma certa um certo momento para poder entender os recursos do simulador. E através das simulações do PhET, começou-se então a discutir as leis de Newton, né? E após algumas discussões sobre as leis de Newton, né, e também utilizando os recursos do simulador, o professor utilizou novamente o método de instrução pelos colegas e projetou uma questão sobre as leis de Newton. Nesta aula especificamente, o método IPC ele correu de maneira conforme está escrito na literatura, né? Primeiro, os alunos têm um tempo para ler a questão e votar individualmente. Há uma primeira votação, conforme atingir ali 30 ou de 30% a 70% ou a mais 70%, faz todo o procedimento, né? E o professor percebeu que na primeira votação apenas 16% dos estudantes, né, acertaram a questão. Ele novamente explicou sobre as leis de Newton, novamente fez outras simulações para que os alunos pudessem entender, e novamente projetou a questão e pediu para que os estudantes dessa vez discutissem em grupo. E quando houve essa discussão, chamou novamente a votação, o acerto subiu para 50%, saindo de 16% e indo para 50%. Mesmo assim, ainda estava um número de acerto baixo. O professor explicou novamente sobre as leis de Newton e projetou outra questão. E ocorreram novas discussões, e novamente utilizando o método IPC, foi
percebido que poucos estudantes acertaram a resposta. Porém, mesmo com o número de acerto baixo, as discussões foram acaloradas, né? E o professor, naquele momento, ele resolveu instigar ainda mais os estudantes às discussões. Fez uma nova votação e percebeu que ainda continuava baixo. Então, o professor resolveu encerrar ali aquela atividade e propôs aos estudantes a exporem suas ideias no grupo do WhatsApp, fazendo a utilização da sala de aula invertida, né? Porque, como o intuito desse trabalho é a ampliação do diálogo, né? E o engajamento dos estudantes, ele viu uma possibilidade aí de promover um diálogo além da sala de aula, né? E a partir disso ele percebeu que essas discussões ocorreram também no grupo do WhatsApp. Então, depois da aula, houve um envio da questão, que está aí na figura, para o grupo do WhatsApp. 25 estudantes comentaram e discutiram uma provável resposta para essa questão. Tivemos em média de 150 mensagens nesse grupo. Foi o pico, né, da sequência didática com relação à participação e engajamento dos estudantes. Então, a partir das discussões que foram iniciadas na sala de aula, essas discussões elas foram ampliadas para o grupo do WhatsApp e o professor percebeu que houve um engajamento muito grande nessa atividade. Aqui está um exemplo aqui das respostas dos estudantes para a questão que foi postada no grupo do WhatsApp e também fez parte do teste conceitual em sala de aula, onde o professor sempre fomentava ainda mais ao questionamento, né? Até que algum dos estudantes, né, encontraram a resposta e eles mesmos começaram uma interação maior no grupo, fazendo aqui a utilização da sala de aula invertida. Já na aula 5, né, que foi a penúltima aula da sequência, houve um envio de um artigo sobre força-peso no grupo do WhatsApp e também foi postada uma questão sobre qual que era a diferença entre peso e massa. 15 estudantes comentaram e discutiram sobre a pergunta postada pelo professor. A pergunta também gerou uma boa discussão no grupo. Desses 15 estudantes, teve muita resposta interessante. E essas discussões elas foram levadas para a sala de aula e os estudantes eles ainda continuaram a discutir sobre a diferença entre peso e massa na sala de aula. Então, nesse momento, o professor separou os estudantes em grupos de 5 e, como eu havia mencionado, mesmo tendo uma abordagem mais motivadora nessa sequência, a abordagem tradicional também ela estava inserida, né, na sequência. Por quê? Por que disso? Porque a escola onde foi aplicada essa sequência ela é uma escola que ela tem uma abordagem bastante tradicional. E para que os alunos não saíssem prejudicados com relação às avaliações bimestrais, o professor ele resolveu fazer uma aula também onde que tinha um momento que esses estudantes eles iriam resolver isso de exercício de vestibular. Só que percebeu-se que esses estudantes, além de resolver a lista, eles também discutiam as questões com seus grupos, o que deixou o professor também bastante satisfeito, né? Deu para perceber que mesmo numa situação de uma abordagem mais tradicional, os alunos eles utilizavam a discussão para poder chegar ao entendimento da resposta. E depois da aula foi enviado, né, para o grupo pergunta sobre as leis de Newton e os alunos responderam. Já na aula 6, que é a última aula da sequência, antes dessa aula foi enviado um artigo sobre força de atrito
e questões sobre o conceito de atrito. 7 estudantes comentaram e discutiram sobre a pergunta postada, sobre o que eles entendiam de atrito. A pergunta também, apesar de poucos estudantes ter participado aí, gerou uma boa discussão. E durante a aula, novamente a aula foi iniciada com um grupo que esses sete estudantes lá no grupo do WhatsApp, eles iniciaram automaticamente as discussões em sala de aula e as discussões foram retomadas. Para sanar as dúvidas dos estudantes que não leram o artigo e nem responderam a questão, o professor utilizou o simulador FET para falar da força de atrito. E quando o professor começou a falar sobre o atrito, um dos estudantes resolveu fazer um experimento em sala de aula. Ele pegou uma carteira e arrastou essa carteira pela sala, fazendo perguntas para os estudantes, demonstrando que realmente ali acontecia o atrito, né? Que era uma fricção. Ele usou o termo fricção entre os pés da carteira e o solo, e assim sucessivamente. Após essa demonstração desse estudante, foi pedido a eles que eles resolvessem exercício. Alguns dos exercícios o professor resolveu no próprio simulador, onde foi comentado sobre o atrito estático e o atrito dinâmico. E no finalzinho da atividade foi entregue a eles um questionário final. Esse questionário continha 4 perguntas que envolvia todos os conteúdos trabalhados na sequência. Esses alunos responderam e foi entregue ao professor. E depois da aula, depois que finalizou a aula, o professor no grupo, ele agradeceu aos estudantes a participação de todos nas atividades e pediu para que eles comentassem o que eles acharam das aulas, né? E alguns estudantes fizeram o comentário, né, sobre o que acharam das atividades, o que acharam das aulas. Aqui está alguma das postagens que os estudantes fizeram com relação ao que eles achavam das aulas. Alguns falaram que gostaram das aulas onde o método IPC foi utilizado, gostaram de trabalhar com flashcard, né? Eles usam o termo flashcard aqui, né? E para fechar aqui essa parte do engajamento dos estudantes, nós fizemos aqui alguns quadros que mostram aqui a evolução desse engajamento. Olha só, na aula 1, dos 30 estudantes que estavam na sala de aula, 24 responderam os questionários da cultura digital e apenas 8 sobre conhecimentos prévios. Na aula 2, nas discussões do WhatsApp, apenas um estudante respondeu. Agora, na tarefa de leitura, 24 estudantes resolveram a tarefa de leitura. Na aula 3, foi postado um artigo. Então, a leitura do texto e discussão no WhatsApp, 10 pessoas, já houve um aumento, né, com relação ao grupo. Na aula 2, apenas um estudante tinha respondido e discutido. Aqui na aula 3, 10 estudantes resolveram. Ressaltando que, como foi dado um prazo a mais para eles poderem responder a tarefa de leitura, até a aula 3, 28 estudantes fizeram a tarefa, porque foi fornecido um tempo a mais, e os outros quatro que não tinham resolvido a tarefa de leitura resolveram até essa aula. Sobre o engajamento da aula 4, na atividade antes e depois da aula 4, que foi o pico, né, do engajamento desses estudantes nessa sequência. 18 estudantes assistiram aos vídeos sobre as leis de Newton, e depois da aula 4, as discussões do WhatsApp, 25 estudantes discutiram a questão lá da música, né,
no WhatsApp e tivemos um fluxo em média de 150 mensagens nesta aula. E na aula 5, as atividades prévias em relação à aula 5, também foi postado um artigo, né, como atividade prévia. 15 estudantes leram e comentaram as atividades prévias sobre a diferença entre peso e massa, que gerou uma discussão bastante legal, que foi levado para a sala de aula, e ressaltando que mesmo na aula 5, com uma nova pergunta, a questão da música ainda era evidenciada na aula 5. Agora, a aula 6, para fechar, houve leitura e discussão do artigo de apenas 7 estudantes. Porém, no pós-aula, teve em torno de 15 estudantes que comentaram sobre a metodologia, sobre a aula, o que nos fez perceber que quando esse engajamento dos estudantes eles ocorreram de forma gradativa, e percebemos também que quando o assunto interessava aos estudantes, igual ocorreu da aula 4, né, houve um fluxo maior de discussão no WhatsApp, fazendo com que o maior índice de engajamento que ocorreu nessa sequência aconteceu entre a aula 4 e a aula 5. Pensando nessa situação, houve uma reestruturação da sequência didática. Mas onde que aconteceu essa reestruturação? Essa reestruturação aconteceu basicamente na aula 4 e na aula 6, onde o professor poderá utilizar o laboratório de informática para poder falar sobre as leis de Newton e falar sobre a força de atrito e demonstrar a força de atrito utilizando um simulador. E com essa reestruturação, nós acreditamos que o engajamento desses estudantes pode ocorrer de uma forma mais efetiva. E para fechar, vou falar sobre as considerações finais. Se a gente considerar que houve uma participação nas discussões no grupo, percebemos que a estrutura dessa sequência didática ela promoveu essas discussões, e além de promover essas discussões, ela estimulou o envolvimento do estudante durante as aulas. Por quê? Porque esses estudantes eles puderam expor os seus argumentos e expressar o que eles queriam sobre os conceitos que foram mencionados durante as atividades prévias ou até durante a aula. Só que infelizmente durante a sequência aconteceu aquele imprevisto no laboratório de informática, e as aulas 4, 5 e 6 elas foram prejudicadas, porque inicialmente os alunos iriam utilizar o simulador FET, né, para poder trabalhar em laboratório. E acreditamos que se tivesse ocorrido o aluno manuseando o simulador, com certeza o engajamento nas atividades propostas pelo professor durante essas aulas seriam bem maiores. E outra coisa que nós percebemos também é que as questões conceituais elas eram essenciais para fomentar o envolvimento dos estudantes, e até as questões que não foram previstas na sequência didática, que foi por exemplo, a questão da aula 2, que utilizamos a sala de aula invertida para poder fomentar discussões, elas foram primordiais para
que houvesse um engajamento desse estudante ao longo da aplicação dessa sequência. E na reestruturação dessa sequência, algum desses questionários eles trazem questões mais conceituais, questões que foram tiradas lá do livro do Eric Mazur e também do livro do Paul Hert. Então, desde já, nós agradecemos, e aqui tem algumas dos referenciais que nós utilizamos nesta pesquisa. No mais, muito obrigado.